Você já se sentiu em conflito consigo mesma? Como se uma parte de você quisesse muito crescer e outra parte estivesse completamente exausta de tentar? Você quer evoluir, quer prosperar, quer ser melhor, mas ao mesmo tempo se sente sobrecarregada, ansiosa, inquieta, frustrada e às vezes até amargurada. Porque parece que você tenta e nunca chega. E aí começa uma dúvida silenciosa. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Será que o que eu quero não é pra mim? Como naquela frase, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? E se o problema não for a sua ambição? E se o problema for a forma com que você está tentando crescer e prosperar? Porque hoje você vai entender uma coisa muito importante. Como crescer sem se perder ou se desconectar de si, como evoluir sem entrar em conflito interno e como construir resultado alinhada com quem você é. Então fica comigo até o final, porque isso pode reorganizar completamente a forma como você vive, toma decisões e constrói a sua vida. E se você ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Figueiredo, psicóloga, mentora e treinadora. Há mais de 15 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, comportamento e alta performance. E existe uma coisa que eu aprendi nesse tempo. A maioria das pessoas não sofre por falta de capacidade, sofre por excesso de conflito interno. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Agora vem comigo. Vamos ao quebra-cabeças. Existe um erro silencioso que muitas pessoas inteligentes, conscientes e ambiciosas cometem. E esse erro é tentar crescer em guerra consigo mesma. E isso é mais comum do que parece. Você quer evoluir, mas se cobra o tempo todo. Você quer prosperar, mas nunca se sente o suficiente. Você quer melhorar, mas vive se maltratando, por ainda não ser o ideal de si que criou. E, na verdade, não existe. Inclusive, esse é o tema do nosso último vídeo, onde eu trago a lógica de que viver em o ideal de si é não viver. E caso você queira compreender isso antes, esse vídeo está linkado aqui na descrição ou vai lá depois desse. Mas a lógica é que você entra num ciclo de que quanto mais você tenta melhorar, mais insuficiente você se sente. E isso gera um tipo de cansaço que não é físico, é mental, é emocional, é existencial. Porque no fundo você não está vivendo, você está tentando se provar para ser apenas o que é num ideal, mas ainda não é. E isso faz com que você se sinta uma farsa e por isso ter emoções bastante negativas a seu respeito. Emoções que a impedem de percorrer de forma leve um caminho de crescimento e prosperidade, pois essas emoções são sabotadores escondidos em sua mente inconsciente, negando você mesma. E aqui entra uma quebra importante. O problema não é querer crescer, o problema é crescer brigando com quem você é agora. E agora vem algo que quase ninguém te explica. Isso não é só psicológico, isso é neurológico. Porque quando você vive em autocobrança constante, comparação a um ideal inexistente e uma pressão absurda de que você deveria estar sendo algo que nem existe ainda a estrutura interna real que sustente esse ideal, o seu cérebro entra em modo de ameaça, ou seja, o seu sistema emocional, o sistema límbico fica hiperativado, pois entende que você não está em integridade e aí a sua área de decisão e ação assertiva rumo a objetivos, o pré-frontal, perde eficiência. Resultado? Você pensa muito, sente muito, mas executa pouco. Isso é a chamada procrastinação. E aí você acha que o problema é falta de disciplina, mas na verdade é um sistema interno em conflito. Agora eu quero te mostrar algo mais profundo. Existe uma forma de viver onde você está em esforço, controle e tensão. Mas existe outra forma onde você está em alinhamento, presença e clareza. E isso apesar de parecer filosófico, mas é totalmente psicológico e neurológico, porque dentro de você existem dois movimentos o tempo todo. Um mais impulsivo, reativo, baseado em medo, comparação e carência, e outro mais consciente, presente, alinhado, que age com direção. Se a gente fosse traduzir isso como se existisse em você duas versões, né? Uma em sobrevivência e outra em consciência. Se quisermos usar uma linguagem mais simbólica, nós traríamos a lógica de corpo, carne e espírito. Vamos entender essa lógica.
Então, em uma simbólica linguagem, uma parte carne impulsiva, reativa, imediatista e uma parte espírito consciente, presente, alinhada, mas não num sentido religioso pesado, e sim num sentido psicológico, neurológico e humano. Porque quando você está operando no modo sobrevivência, você força, controla, se compara, se cobra. Você tenta provar valor e isso ativa estados neurais de tensão, mais agitação mental, menos presença, menos clareza, mais ansiedade. Agora, quando você está em alinhamento, você se escuta, você age com consciência, você se respeita, você não se abandona no processo. E isso muda completamente o funcionamento do seu cérebro. Mais ativação do pré-frontal, que está ligado à decisão, clareza e execução. Menos reatividade emocional, mais presença, ou seja, ondas alfas de estado médio, de estado de plenitude ou chamado estado de flow, que é a consistência, ou seja, você começa a agir melhor com menos esforço interno. E aqui está a virada: crescer não deveria te destruir. Se crescer está te deixando mais ansiosa, mais pesada, mais desconectada, você não está em crescimento, está em desalinhamento. Mas vamos analisar os padrões. Me diz se você se reconhece nisso. 1. Você vive em autocobrança constante, mesmo quando está indo bem, nunca é o suficiente. E isso mantém o seu cérebro em estado de alerta contínuo. 2. Você se compara o tempo todo com pessoas, com resultados e com padrões irreais. E isso gera a sensação de escassez interna. 3. Você sente que precisa virar outra pessoa para dar certo, como se quem você fosse hoje não fosse o suficiente. E isso gera uma rejeição profunda interna. 4. Você nunca consegue relaxar no processo. Sempre tem algo faltando. Sempre tem algo por fazer, sempre tem um próximo nível. Isso impede o seu cérebro de entrar em estado de presença. 5. Você até sabe o que precisa fazer, mas não consegue sustentar. Começa, para, volta, trava. Porque existe conflito interno, não é falta de capacidade. Se você se viu aqui, não tem nada de errado com você. Você só está operando em um padrão onde a sua carne, ou seja, o seu ego, uma identidade baseada em medo, raiva, culpa e autocobrança com autorrecriminação, e isso é o desalinhamento interno entre você e a sua verdadeira essência, ou o seu espírito, a sua verdade, o seu ser. Agora vamos ao que realmente muda o jogo. E esse sim é um assunto muito profundo, talvez o que move a humanidade há milênios, como viver sobre a sua verdade, não sobre uma identidade falsificada e a mais a faz sofrer e afasta de si do que a aproxima de um caminho de crescimento real e prosperidade verdadeira. Mas vamos fazer isso de uma forma simples e objetiva, trazendo para você um termômetro de como perceber quando você entra em desalinhamento e quando está em consonância com a sua verdade, que é, na verdade, o único caminho para a prosperidade real. 1. Perceba quando você está prestes ou já está em conflito. Faça uma pergunta simples. Isso que eu estou fazendo ou quero fazer me traz paz, satisfação, leveza ou me traz pressão, peso ou raiva? Isso é a chave para você começar a perceber como viver e se dirigir com uma capacidade superior da sua sabedoria interna, capaz de conduzir você por verdadeiros caminhos de crescimento e prosperidade. 2. Troque cobrança por consciência. Ao invés de eu deveria estar melhor, ser mais, ter mais, troque por
Isso é o que é real em mim hoje. E eu estou feliz e grata pelo que eu tenho. E sou agora, mesmo que não seja tudo. É o meu máximo e eu já não tive nem isso. Isso regula o seu sistema emocional, coloca a sua psique e o seu cérebro em estado de presença e gera em seu corpo sensação de prosperidade, que vibra na frequência gama, a frequência da abundância. 3. Nomeie o que você sente, sem julgamento. Eu estou com medo, eu estou cansada, eu estou insegura, eu estou com raiva, eu estou irritada. Isso ativa o pré-frontal e organiza o emocional, trazendo você para uma coerência que é um estado neural de conexão que ativa áreas singulares de autoconsciência e autovalorização. 4. Pare de se comparar com o ideal e real. Essa versão perfeita de você não existe, pelo menos não agora. E quando você sofre por aquilo que você ainda não é, você se tira do único lugar onde a sua vida realmente acontece, o agora. Porque é no agora que está o seu poder de decisão. É no agora que está a sua capacidade de agir. É no agora que você constrói qualquer resultado. Mas ao invés disso, você se coloca em um lugar de culpa, de cobrança, de raiva, de vergonha, como se estivesse constantemente devendo algo para uma versão que nem existe. E percebe o que acontece no seu sistema quando você entra nesse estado? Seu corpo entra em alerta e você passa a operar muito mais a partir de emoções como medo, escassez e insuficiência. E quando você está nesse padrão, suas escolhas não vêm de clareza. Ou seja, você não decide para crescer, você decide para tentar provar que é suficiente, mas irreal, isso mantém um ciclo. Agora me responde com sinceridade. Você consegue perceber o nível de desconexão que é viver assim? Sem olhar para quem você é hoje, sem sustentar quem você é agora. A sua versão de agora, ela não precisa de mais cobrança. Ela precisa da sua presença, porque é só quando você se encontra de verdade que você consegue se transformar de forma real. E aqui está algo muito importante. Existe uma parte sua que é humana, que sente, que tem medo, que falha, que está em processo. E existe uma parte sua que é consciente, que observa, que direciona, que escolhe. E o caminho não é rejeitar uma para viver a outra. O caminho é integrar, é permitir que a sua versão humana e a sua consciência elevada caminhem juntas, sem forçar, sem rejeição, sem precisar se tornar alguém que você não é para finalmente se sentir suficiente e valiosa. Porque crescimento de verdade não é virar outra pessoa, é se tornar cada vez mais você, com consciência, com presença real e direção. 5. Cresça sem se abandonar. Essa é a mais importante, porque você pode evoluir sem se abandonar, você pode evoluir sem se odiar pelos seus erros e você pode prosperar sendo você mesma. Porque aqui talvez esteja uma das viradas mais profundas que você pode fazer. Parar de acreditar que são os outros que fazem isso com você. Se rejeitar, se abandonar, se trair. Porque na maior parte das vezes é você quem está se diminuindo, se agredindo, se traindo internamente. E isso drena a sua energia. Confunde o seu sistema emocional e reduz a sua capacidade de execução. Agora imagina por um instante, o que aconteceria se você parasse de se maltratar? Se ao invés de se atacar, você começasse a se sustentar. Porque o seu cérebro, ele responde ao ambiente interno que você cria. Se esse ambiente é de cobrança, de medo e de rejeição, o cérebro entra em defesa contra você mesma. Agora, se esse ambiente é de segurança, respeito e presença, ele entra em expansão. Isso muda tudo. Porque não existe uma flor em um terreno fértil, com sol, água e cuidado, que não cresça. Então, talvez o que esteja faltando não seja mais esforço. Talvez seja mais gentileza.
mais verdade, mais alinhamento com quem você é. Seja a pessoa que cria o ambiente interno onde você mesma possa crescer e prosperar sem se abandonar no caminho. Talvez o que está te travando não seja falta de esforço, talvez seja excesso de conflito interno, uma infinita guerra interna entre a sua carne, a sua humanidade, sua forma e o seu espírito, ou seja, a sua verdade, o seu ser. Mas essa guerra não é necessária. Você pode e deve viver em paz com quem você é agora, com os defeitos que você tem agora, mas também viver em harmonia com esse seu eu agora, com defeitos, com dificuldades, com emoções e sentimentos que talvez você não aprove, em harmonia com o seu eu elevado. Então, talvez você não esteja atrasada, errada ou perdida, só esteja desalinhada. E talvez a sua liberdade comece aqui, quando você para de se maltratar e começa a se respeitar, aceitando a eu do agora. Que eu do agora? Essa que falha, essa que erra, essa que tem emoções que não são positivas, iluminadas, perfeitas, idealizadas, essa que ainda não está rica, famosa, que anda de jato de carrão e que faz um 6 em 7 dias. Talvez essa que ainda esteja muito longe de tudo isso, muito longe do peso que gostaria, dos relacionamentos que gostaria, do trabalho que gostaria, das emoções que gostaria, da pele, do corpo, do ideal que gostaria. Mas é essa eu do agora, que vive agora e que pode realizar agora. Essa eu do momento, essa eu do presente, essa eu que mora em seu corpo agora. É essa eu da forma que precisa estar em harmonia e aceitar o que ela é agora. E aí então, sim, agora, com essa aceitação de agora, ela, você, eu, pode ter a força necessária para se alinhar ao seu eu da presença maior. Então a gente pode chamar do ser da forma, do ser elevado da forma. Que ser elevado da forma? O seu ser elevado da forma que te inspira com sabedoria, que te conduz com sabedoria, rumo aos caminhos iluminados e prósperos que você deseja. Mas esse ser elevado e iluminado da forma precisa de quem? Do seu ser do agora. Precisa do seu ser do agora. E esse ser do agora, para poder servir ao ser maior divino, precisa estar se autoconhecendo, precisa estar aceitando a si próprio. Como que um recipiente recebe algo elevado se esse recipiente não consegue nem estar iluminado? E a iluminação, meu amor, não é você estar lá plena e perfeita, muito pelo contrário. É você colocar a luz para dentro e entender o que é essa emoção de medo, de raiva, de ódio, de inveja, de tristeza, de mágoa, de rancor, de culpa, de indignação, de vingança. Olha só o que eu tô sentindo. Como eu falei no vídeo anterior, você não precisa perdoar tudo e todos o tempo inteiro. Você precisa perdoar o eu do agora, que sente essas emoções negativas em relação a tudo e todos. Mas não adianta ficar negando essas emoções negativas e se achando a pessoa iluminada, porque isso não é real. Real é eu sinto agora uma emoção extremamente negativa. O que é essa emoção negativa? Quais são os pensamentos que estão me fazendo sentir essas emoções negativas agora? Que tipo de ideias eu tô tendo que tá me gerando esses sentimentos? Então, deixa eu entender esse sentimento e não negar, e não fugir dele, e não colocar ele escondido, aprisionado em algum lugar e projetar ele para fora, achando que isso é os outros que estão fazendo, pensando e agindo em relação a mim. E eu mesma sentir essas emoções. Isso é iluminação. Iluminação não é ser perfeito e sentir apenas emoções positivas. Emoção e negativa é a capacidade de ter a inteligência emocional necessária para reconhecer, inclusive, as emoções negativas. E a partir do momento que você passa a conhecer as suas emoções, sejam elas quais forem, lindas, iluminadas, belas ou não, feias, negativas, assustadoras e obscuras, é que você começa a ter o poder de se libertar de um ideal de eu falsificado e idealizado. Não que você não possa se tornar, porque em verdade, você já é lá dentro. Mas para isso precisa que o seu ser da forma, a sua forma, apenas inicialmente se reconheça.
A história de limpar a casa, vamos abrir os baús e olhar o que tem aí dentro, que tá mofado, que tá abandonado, que tá sujo, que tá úmido. Úmido são as culpas, as mágoas, os rancores, vamos botar pra secar, vamos jogar fora, vamos eliminar isso. E vamos olhar para aquilo que tem, pra gente poder começar a fazer uma faxina real. E é dessa realidade que nasce o verdadeiro poder e é aí que mora a verdadeira integridade. E é dessa integridade que nasce a verdadeira força. E é nessa força que está o caminhar consistente. E é nesse caminhar consistente que existe a coerência e a disciplina e aí sim vem a verdadeira construção que traz como consequência a prosperidade. Isso é colheita. Porque você lança uma semente ao solo. Que seja qual for o seu sonho, o seu objetivo, pode ser coisas grandiosas como pode ser coisas simples. Pode ser coisas grandiosas, você quer ter o quê? Um helicóptero, um jato? Ou você quer ter apenas uma família, um filho, uma filha? Ou apenas você quer fazer uma faculdade, ter um emprego que você ame, ou ter o seu próprio negócio? Não sei qual é o seu sonho, não importa qual seja. Isso é uma colheita, é um fruto. Mas para isso você precisa aceitar quem você é agora, não importa o desejo que você tem ali na frente, somente agora que você pode fazer alguma coisa. E se você não se reconhecer no agora, você não consegue caminhar rumo ao futuro com consistência. E aí então é o mesmo que você lançasse uma semente, arrancasse e essa semente não fosse real e não rega e não tem sol porque a coisa está em desalinhamento. Mas essa guerra não é necessária. Você pode e deve viver em paz com quem você é agora, como um eu elevado que vive na forma. Então, talvez você não está atrasada, errada ou perdida, só esteja desalinhada. E talvez a sua liberdade comece aqui, quando você para de se maltratar e começa a se respeitar, aceitando a eu do agora. Aprendendo a se ouvir, a se tratar com respeito e consciência, porque a verdadeira transformação não acontece quando você vira outra pessoa, acontece quando você para de fugir quem você já é agora. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você lembrou, porque tem muita gente cansada achando que precisa melhorar mais e mais e mais e mais, quando na verdade só precisa parar de lutar contra si mesma. Então, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo, porque esse é um canal que visa construir uma mentalidade de sucesso e não existe uma mentalidade de sucesso que não esteja sobre a sua própria verdade. E a sua própria verdade começa com a sua realidade de você aceitar quem você é agora, porque é no agora que está todo o seu infinito poder.